Qualquer dúvida que você tenha aí, sinta-se amparado pelas professoras Aline, professora Thais, a equipe de coordenação, que todo mundo aí para auxiliá-lo no seu processo de formação em terceiro grau, né? Que é a nossa graduação, contatos imediatos de terceiro grau. Beleza, pessoal. Nossa aula hoje vai ser uma aula diferente, na verdade, né? Friozinho em Curitiba, meu Deus do céu, José, se você soubesse o calor que está aqui em Londrina, um friozinho é uma boa, hein? A nossa aula de hoje, nós vamos, tanto a aula de hoje quanto a aula da semana que vem, né? Elas são aulas que pegam conteúdos mais ou menos específicos. Então, a aula de hoje ela é bem voltada para a galera que mexe com projetos mecânicos, tá? E a aula que vem é uma aula bem voltada para a galera que mexe com construção, construção civil, né? Projetos arquitetônicos e edificações, tá? Já vou responder o Enan aqui, que está perguntando se a legenda a gente utiliza caixa alta ou somente o título como exemplo e os demais em caixa baixa. Pode usar tudo em caixa alta, tá, Enan? A prioridade é que seja tudo letra de forma. Se você usou caixa baixa em algum, não tem problema, mas o importante é que você não escreva com letra cursiva, tá? Vamos ter aula de AutoCAD, André? A gente vai ter uma demonstração de AutoCAD. O André está perguntando aqui, né, gente? Eu vou mais comentar com vocês alguns recursos do CAD, vou trazer depois o SolidWorks também, para vocês terem uma comparação. Então, vocês, na minha disciplina, vocês não pode ser que vocês tenham aí outras disciplinas específicas para CAD. Não sei como é que é a grade de vocês, tá? Mas na disciplina de desenho técnico é mais voltado para interpretação. Então, vocês vão ter aí uma pincelada de como que é fazer um desenho no CAD, tá? Assim, comparado com a mão, etc. Né? Então, mas só assim, vou sair daqui sabendo tudo de AutoCAD, não, tá? Você não vai encontrar isso na disciplina que a gente está vendo agora, tá? Choveu bastante onde? Solid Edge, prof. A gente pode falar também de Solid Edge, eu tenho que falar dos que eu tenho instalado na minha máquina para mostrar para vocês, né? Eu fiz curso de Solid Edge há muitos anos atrás, foi em 2013 que eu fiz um curso de Solid Edge, ainda era, pra você ter uma ideia, era o Synchronous Technology ST3, eu acho, 3 ou 4, que já deve estar bem maior, né? O Ricardo fez uma pergunta legal ali, o que é melhor, CAD ou SolidWorks? Primeiro, vamos fazer uma correção na sua pergunta, Ricardo, porque o SolidWorks é um CAD, tá? Então, assim, todo software de desenho era CAD, né? E todo software de desenho é CAD, mas quando você quis dizer CAD, você se referiu a AutoCAD, que é um dos softwares de CAD. São aplicações diferentes, tá? Eu, particularmente, gosto mais do Solid. Eu acho o CAD simplesmente uma prancheta virtual que vai te trazer alguns recursos. Revit, o Revit que o Joel está falando, ele é um software muito bom, top de linha, para você trabalhar com projetos arquitetônicos, projetos estruturais, projetos da construção civil, certo? SolidWorks é um projeto muito bom, top, para você trabalhar com projetos mecânicos, certo? Então, cada um aí tem a sua aplicação específica. Eu quero ser design, né? Então vai para um Maya, vai para um Fusion, etc., que aí são top para você fazer modelagem de design, né? Gabriela, ela vai ser na papel A4 e depois você vai subir no Word. Se você está com dúvida, assiste a aula passada, não sei se você viu ou não, mas na aula passada eu explico bem essa questão e que vai responder sua pergunta, tá? Estou usando o Revit para projetos elétricos. Legal, o Revit é muito bom, né? Projetos elétricos residenciais. Você fala assim, não, vou fazer um comando de um painel elétrico de uma máquina, aí o Revit já não é bom. O SolidWorks já é melhor e o CAD Simu já é melhor ainda. Né? Então, como eu falei, cada um tem a sua especificação e a sua aplicação, tá? Mas a gente vai ver bastante sobre isso quando a gente for falar de CAD, né? Eu mesmo já fiz muito desenho no Paint. Para vocês terem uma ideia, vou aproveitar aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui, apresentar, compartilhar tela, ecrã inteiro. Eu não sei se eu mostrei isso aqui já para vocês, tanta aula que eu estou dando que eu fico meio perdido, né? Mas, isso aqui é uma planta de uma fábrica
né? Então, isso aqui é uma indústria. Repare que eu só coloquei os maquinários aqui para definir layout, né? Isso aqui é uma definição de layout que eu apresentei para o cliente. É uma fábrica química, né? E aqui foi toda feita no SolidWorks, tá? E o que é mais interessante? Cada máquina dessa aqui eu só botei como se fosse um bloco, mas cada máquina dessa aqui é uma máquina que eu tenho desenhado cada parafuso dele, certo? Então, aqui eu só botei um bloco para não ficar muito pesado, mas parti de um SolidWorks para fazer uma planta aqui para ter uma noção. Para o cliente olhar e falar assim, vai ficar essa disposição aqui, os equipamentos na minha empresa, né? Então, repare que o mezanino não tem nada de pilar, não sei o quê. Agora, tem uma outra, deixa eu fechar aqui, e vou abrir o YouTube, que isso aqui é legal para vocês terem uma ideia. Também foi feita no SolidWorks. Conta do Google, cadê meus vídeos? Acessar seu canal. Aqui eu consigo ter uns vídeos que não fica exposto para todo mundo, mas isso aqui eu posso mostrar para vocês. Acho que está em seus vídeos. São vídeos que não são públicos, né? Aqui tem todos os públicos, mas tem uns que não listado. Aqui, ó. Isso aqui é uma planta que a gente projetou ali, né? Então repare que ela já foi feita um layout mais completo, certo? E aí, toda feita no SolidWorks também. Né? Vou ficar mostrando isso também, porque tem toda a questão de... Cadê vocês aqui? Perdi. Tá aqui. Pode voltar pode voltar nos slides, por favor. Projetos elétricos, então. Depende, Diogo, se é projetos elétricos é projeto residencial, se é projeto industrial, né? Projeto de máquina, etc. Então, cada um vai ter um. Ter vista explodida. Vista explodida, a gente vai falar de vista explodida acho que hoje aqui um pouco sobre. O nome desse programa, Tadeu, é o SolidWorks, né, que eu uso. Beleza, vamos seguir, tá. Então, vamos para a nossa aula, então. Agora, você até não tinha como baixar o AutoCAD e SolidWorks de graça. O AutoCAD, vocês acham que tem um tutorial ali não sei se a professora Thais ou a professora Aline vão poder, sabem dizer isso agora ali, mas eu acho que vocês têm uma licença estudantil aí que vocês podem baixar, não tenho certeza, tá? SolidWorks eu acho que não tem. Acho que você consegue fazer uma versão de teste lá no site, usando ele online, não sei o quê, mas o AutoCAD tem. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai focar um pouquinho sobre desenho de projetos, né? Projetos que a gente fala são projetos industriais, tá? Mas eu sou da área da civil. Beleza, a aula que vem é para você. Essa aula é para a galera da mecânica, da automação, etc. Mas não é porque você não é da área que você não vai aprender, entendeu? Um bom aluno é aquele que se interessa por conteúdos fora da bolha dele. Tá? Então, isso aqui está presente na apostila, no livro de vocês, né? Capítulo 6. Vão falar sobre elementos de caráter desmontável e permanente, são os famosos elementos de máquinas, né? Depois a gente parte um pouquinho para vista explodida e depois a gente parte para projetos elétricos, um pouco de diagrama unifilar, multifilar, e eu coloquei ali ainda uns outros diagramas e depois vou mostrar para vocês um outro aqui também que eu estava dando na aula passada. Aqui. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de elementos de caráter desmontável, existe uma disciplina na mecânica chamada de elementos de máquinas. Tá? Elementos de máquinas são todos os elementos que compõem uma máquina, compõem um projeto, certo? Então a gente tem elementos de fixação, elementos de vedação, elementos de transmissão, elementos de apoio, elementos elásticos, elementos de lubrificação, enfim, existe uma infinidade de elementos. Todos eles podem e devem ser desenhados quando a gente está fazendo um projeto mecânico, tá? O Jefferson, só veja essa questão com a mediação, porque eu não tenho acesso a essa parte de envio de arquivos, né? Aí é com as professoras mediadoras que vão saber te responder isso aí. Eu, infelizmente, não está na minha alçada ali, eu não tenho nem acesso ao sistema nem nada. A minha parte é essa de aula aqui, etc, tá? Infelizmente, mas conversa com elas aí que elas vão te encaminhar aí o que você pode fazer. Então,
Um dos elementos aqui que a gente vai falar são roscas e parafusos, né? Então, a definição de roscas e parafusos são elementos de fixação para você unir duas peças e que você possa unir e desmontar diversas vezes, sem que você tenha que destruir o elemento, a menos que aquele parafuso ou aquela porca esteja oxidada, né, enferrujada, e ela quebra, mas em caráter normal, elas não são destruídas. Por isso que não é uma fixação permanente, uma fixação móvel, certo? Uma fixação que você monta e desmonta quantas vezes for necessária. E aí, uma rosca, né? Uma rosca e parafuso. Então, vamos pegar um parafuso. O parafuso ele é composto sempre por uma cabeça, exceto se for um parafuso sem cabeça, mas na maioria dos casos, o parafuso ele vai ter uma cabeça. Essa cabeça vai ter um formato que pode ser sextavado, cilíndrico, escariado, plana, abaulado, né? E o corpo do parafuso que vai ser composto ou por uma rosca integral, de ponta da cabeça, ali, de parte de baixo da cabeça até a ponta da peça, ou ele vai ter um pescoço, que é o caso desse desenho aí, e depois vai ter o fio da rosca, certo? A porca é o elemento que vai fazer a união desse parafuso, é a parte fêmea dessa união, certo? Então, geralmente ela é sextavada, mas nada impede que ela possa ser quadrada, que ela possa ser redonda, que ela possa ter outros formatos. Existem vários tipos de porcas e aplicações, mas o que caracteriza ela ser uma porca é que ela vai ter também uma rosca interna, certo? Então, parafuso, rosca externa, a porca, rosca interna. Se a gente focar na rosca, a rosca ela vai ser constituída por partes onde vai ter um fio de rosca, né, formando uma espiral, formando um cônico, e partes que terão um vão. Tá? Então, a rosca é composta por isso. Esse aqui tem vários nomes aí das partes da rosca, né, que não convém a nós entender e saber cada uma delas ali, mas eu trouxe mais por curiosidade. Então, ele vai ter uma raiz, vai ter um sulco, vai ter o flanco, o filete da rosca, a crista da rosca, um ângulo, né? Então, por que quando eu boto uma rosca de 3/8 num parafuso que é M10, apesar dos dois parecer que tem a mesma medida, uma meia polegada em 12 milímetros, parece que é igual, mas ela não casa, né? Porque essas dimensões de sulco, de flanco, de raiz, de crista, são diferentes, porque cada um segue uma norma, tá? Então, ela é importante na hora de você fazer um projeto e entender como é que ela é representada. Tá? Aqui é importante vocês saberem que existem vários tipos de rosca e para cada tipo de rosca a gente tem uma representação, certo? Então, a gente tem aqui a rosca mais comum, você pega qualquer parafuso que você tenha perto de você, vai ter uma rosca triangular, certo? Aí eu tenho roscas especiais, como rosca que tem o perfil dela, não é que a rosca é quadrada, ela vai fazer um quadrado assim, para em vez de rodar, você vai andar um quadrado. Não, o perfilzinho da rosca, o que é o perfil? Pega, imagina que isso aqui é um parafuso, eu não tenho, por incrível que pareça, eu não tenho nenhum parafuso aqui em cima. Geralmente tem um monte de tranqueira aqui e eu resolvi arrumar, agora não tem nada. Mas se você pegar um parafuso e olhar para ele contra a luz, assim, ó, tô olhando, né, nesse sentido, contra a luz, você vai ver o desenho da rosca, que é esse desenho que está na tela aí. E esse desenho que está na tela é o que vai formar o perfil dela. Então, o mais comum é o triangular, que a gente aperta e desaperta as coisas. Eu posso ter um perfil quadrado. Pô, mas onde que eu vou ver um perfil quadrado? Você pegar um macaco do seu carro, né, ele, ele tem um perfilzinho quadrado, certo? Dente de serra mais louco do mundo, né? Todo mundo vai falar assim, nossa, eu nunca ouvi falar numa rosca dente de serra. Então, quando você for sair da aula aqui, no final da noite, e for escovar os dentes para dormir, desrosqueia o tubo da pasta de dente, e olha que tem uma rosca ali, ó. E olha aquela rosca contra a luz, você vai ver que é uma rosca dente de serra. Né? Seguiu você a vida inteira aí, e você nunca soube que aquele tipo de rosca não era uma rosca convencional. Então, ela serve para vedação, ela serve para esforço apenas de um lado, etc. Né? Rosca trapezoidal, ele junta meio que a quadrada com a triangular, forma trapezoidal, e rosca redonda, né? Também é uma bem diferente aí, mas a redonda, qualquer lâmpada que você pegar aí para trocar, né? Desrosquei uma lâmpada, tem uma lâmpada aqui também, estou pobre de exemplos aqui perto de mim hoje. Mas você pegar uma lâmpada e olhar o bulbo, né? Que é a parte que você segura, e o soquete ali, onde vai no soquete, você vai ver que ele forma uma rosquinha que ela tem o perfil arredondado, né? Também é conhecida como rosca Edson, né?
O Joel falou, essa pata do elevador veicular é quadrada. Sempre que você tiver uma rosca, Joel, que ela precisa suportar muita carga, ela vai ser quadrada. Por que, que a gente não usa triangular? Já ouviu falar que a rosca espanou, você apertou, deu torque ali, né? O famoso chamou na chincha, apertou com força ali, ela estourou e fica girando em falsa. Porque o filete em cima é fininho. E aí quando estoura ali, ela fica girando em falsa, não consegue dar sequência. A quadrada não, olha o tamanho da parede que a gente tem na crista dessa rosca. Por isso que ela vai aguentar a força de você erguer um carro, de você ter uma morsa, né? Você bota uma morsa, um macaco que ergue o carro também, um elevador que ergue o carro, isso é tudo rosca quadrada. E a trapezoidal, ela serve mais para você ter suavidade no movimento, etc. E rosca, você também precisa identificar no desenho o sentido dela, certo? Então, eu posso ter a famosa rosca convencional, que é a rosca direita, você vai girar ela para apertar no sentido horário, né, e vai desapertar no sentido anti-horário. Agora, a gente tem casos onde eu tenho rosca esquerda, que para você apertar, você gira no sentido anti-horário, e para você soltar, você gira no sentido horário, tá? É inverso. Igual o pé de vela da bicicleta ali, do lado esquerdo, ela é uma rosca esquerda, porque se você estivesse pedalando e ela fosse sentido normal, 3 pedaladas que você dá para frente ali, ela vai soltar, né? É a famosa 2 pedaladas e a corrente cai. E pega essa referência aí. Porque a rosca vai estar montada de forma que, conforme você vai pedalando, ela vai se afrouxando aí, certo? Usado em ventiladores, Fagner, exatamente. Então, o ventilador também. A hélice está girando no sentido que força, ela está sempre apertando, né? Então, quanto mais ele gira, mais ele aperta, certo? Nunca reparei na pasta. Triangular é mais comum, quadrado aguenta força, dentro de serra é pressão hidráulica e trapezoidal de máquinas, né? Deslocamento de máquinas. Isso aí. E a redonda é a rosca Edson. Seus maliciosos, né? Beleza. Aqui, ó, quando a gente vai fazer um desenho, imagina só que você vai desenhar um parafuso, você fica desenhando todo fiozinho de rosca. Isso aí você se mata de fazer e não fica bom, cara. Então, a gente faz o quê? A gente faz uma representação que a gente chama de representação simplificada, tá? Eu vou pedir para a professora Aline jogar, porque eu não sei se aparece o mouse aqui para vocês, eu acho que não, mas joga a outra tela, isso, que eu vou abrir esse slide, não, peraí, não é esse slide aqui, não, é esse, não, peraí, eu perdi, ué, abri, não, acho que é esse aqui mesmo, tá, estava lá embaixo, tô dando spoiler aqui lá da frente. Ó, aqui vocês conseguem ver o mouse, né? Eu não estou vendo o chat agora, tá, pessoal? Estou vendo exatamente o que vocês estão vendo aí, o que eu estou vendo na tela. Quando a gente faz uma representação simplificada, essa imagem aqui, ó, ela representa uma rosca de perfil triangular simplificada. Reparem que a gente tem esse corpo aqui, tá? Essa linha desenhada à mão livre, assim, toda torta, quer dizer que eu estou cortando o meu desenho e dali para trás eu não quero mostrar. Então, isso aqui representa que eu estou pegando só um pedaço de um desenho completo, tá? Esse contorno de fora representa a borda, né, do parafuso ali, o corpo do parafuso. E estão vendo que aqui forma uma linhazinha, e aqui dentro eu tenho duas linhazinhas mais finas, são linhas contínuas, só que mais finas, certo? Essas linhas contínuas mais finas é o que está indicando para mim que nessa parte da peça aqui eu tenho uma rosca. Então, nesse corpo de parafuso aqui, ó, eu estou dizendo que eu tenho uma rosca que começa aqui na frente e termina até aqui, ó. Ela não vai embora. Se essa linha continuasse e fosse embora, eu estaria dizendo que toda peça tem rosca, mas aqui eu só estou dizendo que ela chega até aqui e para, certo? Essa a gente chama de representação simplificada no parafuso e numa porca. Na porca, como está rachurado, são essas linhas diagonais aqui, eu estou dizendo que eu cortei essa porca no meio e estou mostrando só metade dela, tá? E o que, que indica que esse cara é uma porca? Olha a linhazinha aqui, ó, para dentro, né? Ó, o furo está aqui embaixo, ó. Aqui é linha de furo, aqui é linha de furo, certo? E essa linhazinha paralela que está aqui um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo aqui, ó, elas indicam a profundidade de uma rosca que tem aqui. Então, isso é chamado de representação de rosca simplificada. A triangular, a gente não tem necessidade de ficar desenhando o perfil triangular nela por toda a extensão. Agora, se a minha rosca não, se a rosca do desenho ela tiver um perfil especial, por exemplo, aqui um perfil trapezoidal, né? O que eu vou fazer? Eu vou
fazer uma linha mão livre aqui, ó, dizendo que eu quero cortar o corpo desse parafuso aqui, e nesse pedacinho eu vou indicar o perfil da rosca, certo? Estou indicando o perfil fazendo um trapézio, e ambos os lados aqui, ó, continua essa linhazinha indicando que tem rosca nesse comprimento. Então, se eu quisesse cotar essa peça, eu colocaria uma linha de cota, né, começando aqui para cima, uma linha auxiliar aqui, uma linha auxiliar aqui, botaria a linha de cota e especificaria o comprimento que essa rosca vai ter em relação à peça, tá? E a gente também pode colocar aqui, em outra informação, através de uma setinha, puxa uma setinha diagonal e bota uma linha reta para escrever alguma coisa. O que que eu vou escrever? Qual que é a medida dessa rosca, né? Então, se, por exemplo, se for uma rosca métrica, eu vou colocar lá M de métrico, o diâmetro da rosca, então, por exemplo, lá, M10, que seria métrica 10 milímetros de diâmetro, um xizinho para indicar por, e o passo da rosca. O que é o passo? O passo é a distância que eu tenho aqui, ó, de um fiozinho até o outro fiozinho, de uma crista até a outra, a gente chama de passo. São os dois valores principais que eu preciso para indicar o que é essa rosca. Então, M10 por 1,5. Quer dizer que essa rosca é uma métrica 10 milímetros e o passo dela é um passo 1,5. A distância de um fio até o outro, 1,5. Como essa aqui é trapezoidal, aí você colocaria outras informações. E cada tipo de rosca tem algumas informações específicas, né? Então, eu não lembro agora de cabeça a informação da trapezoidal, mas você coloca lá, trape de trapezoidal, e vai colocar o passo dela, o diâmetro e o passo também, tá? Aqui, ó, nesse desenho de baixo, é a representação. Se esse cara aqui, ó, estou representando ela de perfil, né? Estou enxergando ela pela lateral aqui, ou uma vista frontal, se eu definir que esse cara é a frente. Na hora que eu olho a lateral, olha como é que a rosca é representada nesse eixo. Aqui eu tenho um eixo, tá? Essa circunferência de fora indica que é um eixo, que é uma peça cilíndrica. E estão vendo que forma uma segunda circunferência dentro que não se fecha, ó, esse quadrante aqui está fechado, está aberto. Ó. Ele começa aqui, e dá a volta e termina aqui. Ó. Então, essa indicação significa que essa peça possui rosca na sua extensão. Certo? Ah, mas quanto que é profunda? Vamos ver a outra lateral da peça aqui, a outra vista, eu vou saber o quanto que ela tem de comprimento. Tá? E na porca, ó, o sextavado da porca, quem que tem rosca aqui? É o furo interno. Então, ó, a circunferência aberta aqui no terceiro quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro, no quarto quadrante, desculpa. Quarto quadrante aqui está aberto, mostrando, então, indicando, isso aqui é indicação de desenho que tem rosca. Por quê? Para não ficar desenhando fiozinho de rosca lá, tá? 3 exemplos de convenção de furos aqui, ó. A gente tem um furo passante, tá vendo? A linha atravessa. Olha que interessante, isso aqui eu acho que não deu tempo de eu falar na aula passada, mas observem que essa linhazinha aqui, ela está tracejada. O que é uma linha tracejada no desenho técnico? É uma linha de um contorno, deixa eu abrir deixa eu ver aqui. Eu vou fazer essa peça aqui rapidinho para vocês verem como é que é. Ela é um retângulo, não vou nem me preocupar em colocar medida nem nada, tá? Vou botar um furo aqui e vou... Beleza. Então, quando a gente olha ela de frente aqui, eu tenho a parede, mas lá dentro tem um furo, não tem? Então, se eu enxergar ela no desenho técnico, contornos que eu não estou enxergando direto na face, ó, é representado por linhas tracejadas. Então, o tracejado no desenho técnico, se eu girar aqui, ele vai mostrar para mim contornos que eu não estou enxergando olhando direto de frente. Então, quando a gente olha aqui de frente, ó, fica tracejado. Tá? Se eu tivesse um furo, se aqui tivesse um furinho quadrado, deixa eu pegar no outro plano aqui. Se eu fizer aqui um furinho quadrado aqui, ó, e vamos fazendo meio rápido aqui só para mostrar para vocês. Vou fazer sem atravessar a peça, ó. Então, aqui eu estou enxergando a aresta, né? Vamos ver a peça 3D como é que é. Estou enxergando, então Ctrl 7 aqui, tá vendo? Olhando ela aqui, eu enxergo que tem o quadrado. Mas na hora que eu olho por cima, eu não enxergo que tem um rasgo quadrado aqui.
mas no desenho técnico, o que eu não enxergo, a gente representa como um tracejado, tá vendo? Um tracejado que vai, não atravessou a peça, então ele morre aqui. Isso aqui chama-se furo cego. Aqui, ó, aqui esse furo está atravessando, é um furo passante, tá? Então, agora que vocês tiveram uma ideia do que significa o tracejado aqui, o que significa esse cara aqui? É um furo passante, é uma pecinha com furo passante, e estão vendo esse segundo tracejado aqui por fora, que morre aqui no meio? Quer dizer que é um furo que atravessa, mas da face até aqui é onde tem a rosca. Daqui para baixo não tem rosca, tá? Então é um furo que atravessa, mas a rosca não atravessa. No segundo modelo aqui, a gente tem um furo que atravessa e a rosca também atravessa de fora a fora. É o caso da porta, é um furo e a rosca aqui atravessando. Já no terceiro caso, a gente tem um furo que não atravessa, um furo cego. Por que é diagonal aqui embaixo? Porque esse furou com uma broca. Né? Quando eu furo com uma broca, eu tenho a ponta da broca que é angular ali, que é cônica, que vai deixar essa marca da peça. E aqui também a rosca não pega até o final. Tá? Então, essas são representações aí de furos. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui para ver como é que tá. Peraí, qual rosca usa mais... Tá. O André perguntou, qual rosca que usa mais em indústrias? Exemplos de projeto, professor. Bicho, isso aqui é complexo, André, porque eu posso ter... Depende da aplicação, tá? Aí segue essa resposta que o Luiz falou aqui, ó. Triangular é mais comum, quadrado aguenta força, dente de repressão hidráulica trapezoidal de máquinas. Então, cada um desses casos que você está fazendo, você vai usar esse tipo de rosca, tá? Mas o mais comum é triangular. Tá? O mais comum é triangular. Tem que fixar alguma coisa? Triangular. Tem que movimentar alguma coisa? Trapezoidal. Tem que movimentar alguma coisa que vai fazer muita força? Quadrado. Tá? Então, é mais ou menos esse padrão que a gente usa. Isso aqui foi o que eu falei do furo lá, né? Algo que está oculto aos olhos do observador. Isso, quando a gente usa tracejada, se tiver uma base atrás da linha tracejada, como seriam os pontilhados? Eu não entendi o lance da base, André, mas eu vou tentar pensar aqui numa resposta para você até o fim da aula. Beleza, linhas visíveis, fechou. Tá, vamos voltar aqui para o nosso slide. Não é esse aqui. Então, aqui, ó, a representação que eu falei, né, das cotas. A rosca em parafuso, ó, rosca em polegada, então, parafuso com rosca Whitworth, que indica polegada, e diâmetro de 2 polegadas, tá vendo? Indicado aqui 2 polegadas. M30, parafuso com rosca métrica normal, 30 milímetros, certo? Furo roscado passante, então é o caso ali de cima. É um furo, uma rosca métrica fina. Aí o métrica e métrica fina eu não vou entrar no detalhe, porque isso aqui é mais elementos de máquina. Diâmetro 30 e passo 1,5. A única diferença que ele colocou aqui, pessoal, quando é rosca comum, né? Ele só bota M30, tem uma tabela. Vocês pesquisar aqui, ó. Tabela de rosca métrica. Vocês vão achar uma tabela assim. E existe padrão para cada medida. Então, ó, M1 sempre vai ser 0,25. M10, que eu falei para vocês lá atrás, cadê? M10, ó, 1,5, certo? Quando eu quero um valor de passo que seja diferente do padrão, aí ele traz aqui, ó, a gente chama de fina, porque M30, o passo, se eu não me engano, é 3. Cadê? M30, passo 3,5. M30, o passo é 3,5. Ali eu estou fazendo uma M30 com passo de 1,5. Então ele está ficando mais curtinho a distância de um fio da rosca ao outro. É um passo especial. Aí é indicado no projeto aqui o passo de 1,5, certo? E quando é uma rosca especial, né? Aqui, ó, 2 entradas. Então, o método de construção da rosca é diferente. Então, é M24, desculpa, passo 1,5 e ela ainda é de 2 entradas. Também não vou entrar no mérito do que é uma rosca de 2 entradas, tá? Beleza, agora que a gente teve uma ideia aí de representação de caráteres não destrutivos, né, caráteres móveis, vamos ver o que é um elemento de caráter permanente. Na mecânica, a gente tem caráter permanente aí. Os passos da rosca são para aumentar a resistência? Mais ou menos, é para aumentar, ele vai aumentar a resistência de certa forma, tá? Mas, geralmente, quando você quer aumentar, vamos pensar aqui, quanto maior, ele é proporcional, né? Quanto maior o diâmetro, maior é o passo. Quando você aumenta a quantidade de passões numa rosca fina, você aumenta, na verdade, a capacidade de fixação. Porque o negócio teria que dar 10 voltas para fixar, com um passo mais fino teria que dar 15, 20 voltas para fixar, certo? E demora mais.
Quando eu falo de 2 entradas, ali, 2, 3 entradas, se você toma Toddy na sua casa, pega o frasco de Toddy e vê quantas voltas você vai dar para abrir a rosca de Toddy, o pote de Toddy. Você vai ver que com meia volta ele abre, porque ele tem várias entradas ali. Então ele só gira um pouquinho e já fecha. Né? Esse carinha aqui, ó, eu tô tomando um iogurte aqui, eu tenho que dar, coloco, isso aqui é uma rosca, rosca tap, que a gente chama, tap bottle, né, que é de garrafa. Você vai dar uma volta e meia e fecha ele. Para soltar também, ó, tem que dar uma volta, outra volta, aí ele abre, certo? Então, rosca de garrafa, ele vai dar mais de uma volta. Tem alguns potes, você compra aí um pote na loja de 99, você vai desrosquear uma, duas, três, quatro, cinco voltas, ele sai. Então, isso resolve o erro de projeto, certo? Alguém falou também no lance, estava falando de rosca esquerda, que o cilindro de acetileno na solda também é rosca esquerda. Né? Isso é um padrão de segurança, para você não ligar invertido no oxigênio. Não haver se confundir ali no maçarico e ligar errado. Tá? Vamos falar então dos elementos de caráter permanente. O que é o caráter permanente? Eu vou unir duas peças e para eu soltar eu tenho que destruir aquela união. Então, uma solda, um rebite, eu tenho que quebrar o rebite, uma solda eu tenho que cortar ela para poder soltar essas peças, tá? Então, aqui, ó, a gente tem vários formatos de solda, né? Eu posso fazer solda de topo, solda bujão, solda em U, solda em V, solda em ângulo, solda vertical, solda de recobrimento, né? Então, existem vários tipos de solda e num desenho técnico de soldagem, vocês vão encontrar geralmente aonde deve ser soldado uma seta com uma cacetada de informação aqui. Não necessariamente haverá todas essas informações, tá? Isso aqui está mostrando a posição de cada informação da soldagem aqui nesse conjunto, certo? Mas na prática, quando você pega ali uma solda, um desenho de solda, ele vai ser representado dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Não tem aquele monte de coisa. Ele está só indicando aqui que essa solda, ela vai ser feita, ó, um cordão de solda, né? Ele vai ser feito do lado da seta, porque se não tiver essa circunferência aqui, ó, se eu fizer só a quebra da linha sem essa circunferência, eu estou dizendo que a solda vai ser feita do outro lado. Apesar de ser meio confuso, mas é assim mesmo. A bolinha aqui representa que a solda vai ser feita do lado que eu estou indicando. Sem bolinha indica que é do outro lado. Se tiver uma bandeirinha aqui, ó, quer dizer que essa solda vai ser feita lá no campo. Você não vai trazer a peça para dentro da oficina para soldar aqui. Estou soldando uma estrutura num pé de uma torre de transmissão. Você não vai arrancar a torre e levar para dentro do galpão. Você vai soldar lá, então vai ter uma setinha. Então aqui, ó, o que ele traz para nós? Está indicando com a bolinha que a seta, que a solda vai ser desse lado aqui, vai ser essa junta que será soldada, né? O 5 aqui, ó, lá longe da informação, indica grossura, né, espessura do cordão. Esse símbolo aqui, ele vai indicar que essa solda é uma solda angular, não é uma solda de topo, uma solda de recobrimento nem nada, é um tipo de solda angular. O que é solda angular? Aí quem for para ter aula comigo de fabricação mecânica lá vai aprender isso. Essa informação aqui, 51-127, está dizendo que eu vou fazer vários cordõezinhos. Um cordãozinho de 51 milímetros, então eu faço um cordãozinho de 51, paro, pulo 127 milímetros, faço outro cordãozinho de 51 milímetros, paro, pulo, faço outro cordãozinho de 51 milímetros, então eu faço 51, pulo 127, faço 51, pulo 127. Né? E aí, pro operador lá, pro soldador, essa é a informação que ele vai ler na folha de desenho. Tá? E quando a gente fala de rebitagem, né, a rebitagem ela vai ser mostrada através do rebite, colocado aqui entre as chapas que eu quero fazer a rebitagem e como que vai ser a cabeça dele, né? A cabeça, tem cabeça e sobrecabeça, tem um outro nome técnico, não é cabeça aqui embaixo. Também não é bundinha, é cabeça e... enfim. Mas ele vai ter formando, mostrando ali qual que é o formato que você vai colocar para que o operador também saiba qual o apoio que ele tem que colocar ali, qual é a... Nossa, me fugiu todos os nomes ali. Martelete, não é bigorna, é o... caramba. Enfim, a parte que ele vai apoiar para ficar
a contra-cabeça ali do outro lado, não é sobre-cabeça também, tá? A rebite é bem simples também, não tem muito segredo aqui, mas a informação é mais interessante para vocês conhecer essa simbologia aqui, né, que é uma solda. Repara aqui, estão vendo que está mostrando aqui essa meia cota? Repara que a peça só está mostrando metade. Ó, tem uma linha aqui que é chamada de traço ponto, uma linha de simetria, e aqui está indicando que símbolo que é esse aqui, ó? Símbolo de diâmetro. Então essa peça, na verdade, é uma flange, né? Como se eu tivesse, essa peça aí que vocês estão vendo, é como se fosse isso aqui, ó. Eu tivesse uma superior, é como se eu tivesse um cara assim. Vou fazer um ressalto aqui. E aqui em cima dele, eu vou fazer uma segunda peça. Assim. Ressalto. Vou tirar o mesclar. Vou aumentar um pouco mais. Ó, aquela... Esse desenho aqui, ó, ele está representando uma peça desse jeito. Entendeu? Só que a gente só está enxergando um quarto dela, né? Como se eu olhasse ela assim, ainda tampasse essa metade. Se eu estivesse olhando ela assim, ó, mas de cabeça para baixo, né? Eu estou olhando ela assim, ó. E aí a vista ali tá... Meu Deus do céu, o que eu consigo no celular? Aqui tá indicando para fazer a solda aqui, nesse ponto, né? E tá um diâmetro, o símbolo de diâmetro lá já me mata a charada para eu saber que essa peça aqui ela é circular, tá? Só curiosidade. Vamos falar um pouquinho de vista explodida agora. Deixa eu ver como é que tá o chat. Sou até soldagem, show de bola. Ele lá indicado para psicologia tipo solda. Se estiver abaixo da linha, eu mesmo. Ah, tá, é verdade, William. Obrigado por me corrigir. Eu falei errado aqui, tá, pessoal? O círculo quer dizer que a solda é feita por todo o contorno da superfície. Nossa, que eu comia. Nossa, eu me ensinei para vocês um bagulho muito errado aqui, pessoal. Desculpe. Obrigado por corrigir, William. O círculo, né, não é que ela é do outro lado. O que vai indicar se ela vai ser do outro lado ou não, como o William falou ali, o mérito todo dele, é se a escrita está descrita na parte de baixo da linha ou na parte de cima da linha. Então, se está escrito na parte de cima, é do outro lado. Se está escrito na parte de baixo, é desse lado aqui, né? E o símbolozinho aqui, a circunferenciazinha, é que a gente vai fazer a solda, né, por toda a circunferência da peça. Obrigado por me corrigir, Will. Senão se eu não tivesse falado isso aí, eu tinha passado direto, cara. Então, obrigado mesmo, cara. Desculpem, pessoal, que eu acabei falando uma abobrinha aqui, né? Tem 10 minutos de aula, isso foi meu rosto, mas tamanho fundamental. Vamos seguir aqui, vista explodida, então. Me perdi. Obrigado, meu William. Ai, matou. A vista explodida, galera, ela serve para representar um conjunto mecânico. Então, quando a gente faz um conjunto mecânico composto por várias peças, geralmente no nosso projeto a gente vai ter uma vista inicial do projeto, que é ele montado, bonitinho, certo? E depois a gente faz uma segunda folha com uma vista explodida, indicando aqui como que os componentes são montados, são encaixados uns nos outros aqui, para você poder realizar a montagem. Então, reparem nessa morcinha. A gente tem o corpo dela, né, o batente baixo, onde os parafusos são fixados aqui, a arruela guia, né, o mordente móvel aqui, o fuso e a barra de aperto ali, né, o tensionador dela aqui, certo? Então isso aqui é uma vista explodida. Ela é muito utilizada em catálogos técnicos. Se vocês pegarem aqui vista explodida, vocês vão achar diversos catálogos, manual de aqui, ó, parafusadeira, não sei o que, ó, uma vista explodida, né? Geralmente isso aqui está no manual de serviço ou no catálogo técnico, você tem que comprar uma peça, alguma coisa, vai lá vou lá comprar no... Tem alguém que trabalha com embreagem, né? Que trabalha na Valeo. Então lá você precisa comprar pega o catálogo da Valeo lá, da montagem, vai ter uma vista explodida de todos os componentes que compõem ali o conjunto técnico do produto que você está fazendo. Isso aqui a gente tem o corpo todo aqui, ó, isso aqui é uma esmerilhadeira, tá vendo? Todas as peças que vão estar aqui na cabeçote da esmerilhadeira, ó, a parte do motor aqui, ó, rotor, eixo e tal, a carcaça dele,
né? Então, a gente vai ter aqui uma vista explodida. Isso junto, né? Isso aqui sempre vai ter junto uma tabela, ó, uma tabelinha, indicando aqui o número de cada coisa e o nome dela, o que que é, tá? Então, essa é uma das primeiras folhas de um projeto, e depois a gente tem se você está fazendo um projeto mecânico, você vai ter ali uma folha de cada peça com a especificação, as 3 vistas de cada uma delas, né? Aqui tem uma vista explodida de um galpão, aqui, de uma construção, tá vendo? Não é muito utilizado em construções, talvez essa aqui por ser uma pré-fabricada ali, para ser pré-moldada, ou só para mostrar mesmo no intuito aí de explicação didático, né? Mas a gente usa mais na mecânica, tá? Tá aqui, ó, conjunto montado, cada uma das peças, o nome dela, o que que é cada uma. Então, aqui, nessa tabela que está aqui, exclusivamente, você tem o nome de cada peça, né? E aqui, a matéria-prima que você vai usar para construir cada uma dessas pecinhas aqui, certo? Do lado. Então, ó, a peça tal é o pino, são 2 unidades, e aí está aqui o material de fabricação. Né? Aqui você tem, não consigo enxergar os nomes aqui, o braço, uma unidade, aço 1020 e o comprimento dele, que é as dimensões dele, para você adquirir ali e fabricar. E depois no projeto você vai ter, ó, cada uma das peças, tá? Aqui foi compilado para ficar tudo numa imagem só, mas compilado para você ter as dimensões de cada uma delas aqui para poder fabricar corretamente. A peça 1, a peça 2, a peça 3, né? A peça 12, deve ter mais parte aqui, as outras partes dela aqui, né? Então, aí você consegue fabricar, certo? Bem tranquilo. E diagramas elétricos, né? Os diagramas elétricos, a gente pode ter aqui, se você vai trabalhar na parte de construção, que era o caso lá do Joel, que está falando que está usando Revit, né, para fazer instalações elétricas ali, então a gente utiliza uma norma de diagramas elétricos prediais, certo? Prediais, ele vai trabalhar com normas aqui de posição de tomada, posição de interruptores, etc., quadro de distribuição, eletrodutos que vão passar os condutores, etc. E existem 2 tipos principais de diagramas. Um é chamado de diagrama multifilar, tá? Que você vai ver como que é feita a ligação entre os condutores ali em cada borne do componente. E o outro a gente chama de diagrama unifilar, né? Que são os 2 últimos quadros aqui, mostra para nós diagramas unifilares, que ele vai mostrar o caminho que está passando os condutores e o que, que é cada um desses condutores. Tá? Então, vamos ver na prática aqui, ó, um exemplinho de um diagrama unifilar. Você tem uma plantinha baixa, tá? As paredes mostrando aqui planta baixa, e aí vou ter aqui, ó, um quadro de distribuição representado por esse retângulo, o caminho que vai sair um eletroduto aqui, vai sair do quadro de distribuição e vai vir até por essa caixinha aqui de distribuição que geralmente fica no teto, né? Então aqui, ó, um de 100 watts, quer dizer que aqui vai uma lâmpada de 100 watts, uma iluminação de 100 watts, e do quadro de distribuição para cá, tá vindo 2 circuitos, um Lzinho e uma barra, quer dizer que é um fase neutro, tá? E aqui eu tenho um fase neutro e um terra, circuito 1 e circuito 2. Circuito 1, condutores de 1,5 mm de seção transversal, circuito 2, 2,5 mm de seção transversal. Repare que o circuito 2 ele vai vir para cá, ó, e o circuito 1 também. E do circuito 2 eu vou ramificar uma parte para cá, então o circuito 2 vindo para cá, fase neutra e terra, e do circuito 2 eu também vou ramificar uma para cá, fase neutra e terra, que eles vão ser derivados nesses 2 triângulos. Aí você tem que entender o que é cada item. O triângulo aqui é uma tomada de energia a 30 centímetros do chão. Se for um triângulo, uma parte preta e uma parte branca, é uma tomada a 1,30 de altura. E se for toda fechada, né, toda preta é a 2 metros de altura, né, a 200 centímetros de altura. Então, isso vai trazer para vocês aí especificações. Aqui vai ter lá TUE, né, tomada de uso geral. Outra é TUG, né, tomada de uso, né, TUG, tomada de uso geral, e TUE, tomada de uso específico. Então, no caso do chuveiro lá, aqui a gente tem tomada específica, ela está a 1,30 m aqui, meio zoado essa tomada aqui, tá meio errado, hein? Aqui era para ser mais alto, era para ser uns 2, mais de 2 metros, na verdade. É erro de projeto aqui.
Mas aqui, ó, repara que vai uma lâmpada de 60 watts. O circuito 1, que vem para cá e vai para lá, ele vai derivar aqui também na fase neutro num interruptor. Né? Esse interruptor ele vai servir para acionar. E reparem que eu tenho um outro fiozinho aqui, ó, um lá que é o retorno do ar. Aí tem que entender um pouquinho de instalação elétrica para vocês traduzirem completamente isso que eu estou falando. Então, esse risquinho aqui é o retorno do interruptor A, esse risquinho aqui é o retorno do interruptor B. Ah, não sei o que é retorno, não tem problema. A gente não está aqui para aprender elétrica. Tá? Esse aqui é um outro tipo de representação, né, diagrama elétrico das tomadas de uso específico. Então, é uma planta. Tá? A gente está tendo aula aqui exatamente nessa posição agora. Eu estou aqui virado para essa janela aqui, que isso aqui é do meu apartamento. E aqui vocês podem ver que eu tenho tomadas de uso específico ó, nos chuveiros, né? Então, são representadas aqui ponto para chuveiro, 220 volts, aqui e aqui. Ponto especial nesse ponto da pia aqui, que é a tomada para a máquina lavar louça, a 70 centímetros do piso, né? Tomada para a máquina de lavar roupa, a 1 metro do piso. E aqui tomada para forno elétrico a 1 metro do piso. Então, são tomadas de uso especiais, elas são representadas com uma norma diferente dos triângulos aqui. Trouxe justamente para vocês verem que pode ter essas diferenças, tá? E aqui é um diagrama multifilar. O primeiro cara aqui é um diagrama multifilar residencial, mostrando esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui, ó, você tem as tomadinhas, como é que elas são ligadas, fase, neutro, quadro, como é que vai ser distribuído. E esse segundo aqui é um diagrama de acionamento de comando industrial, tá? Então aqui eu estou acionando um motor, uma chave de partida que a gente chama de estrela triângulo. Tá? Eu vou fazer a ligação para esse motor. Ele começar uma corrente, depois ele vai ter uma outra, ele vai alterar ali, vai ter um temporizador que vai mudar essa ligação. Também aqui também específico para a galera de eletricidade. Trouxe mais para vocês conhecerem. Um outro exemplo aqui, que esses não estão no livro, tá? Diagrama pneumático. Então, diagrama pneumático, você vai usar um software pneumático aqui, por exemplo. Quero fazer esse atuador avançar. Isso aqui é um eletropneumático. Aperta um botão, acionou, o diagrama avançou, o circuito, o atuador avançou. Quero desligar, aperta aqui, ele desliga. Isso aqui estava aqui que eu estava dando aula disso agora há pouco, né? Aqui eletropneumático, tem parte elétrica e parte pneumática, ar comprimido, e aqui parte só de ar comprimido, né? sem eletricidade. E para finalizar, esse aqui é um diagrama da galera da automação, da mecatrônica, etc., que isso aqui é uma malha de instrumentação. São dois exemplos de malhas de instrumentação. São desenhos também de projetos, mas projetos voltados para a automação industrial. Então, ou residencial, geralmente industrial. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma cisterna, né? Aqui eu tenho um indicador de temperatura, um controlador de vazão. Aí cada símbolo desse, ó, LC, LT, né? Controle de nível, indicador de nível, pressão, não lembro agora de cabeça, faz tempo que eu não mexo com malha de instrumentação, mas a gente tem uma tabela que segue, e aí eu consigo traduzir e entender. Isso aqui é uma linha de rede, isso aqui é uma linha elétrica, isso aqui é uma linha pneumática, etc. Cada um tem um símbolo. Tá? Beleza, já estouramos aqui a nossa aula. Respondam a enquete, né? E também entendo, deixa eu dar uma olhada aqui, isso eu entendo, legal. Tá o medo desse interruptor, certo? Às vezes estou falando outras bobeiras ali também, né, que eu falei antes. A parte também não pode, puta. Usa bastante para spare parts do bomba industrial, isso. Beleza. Então é isso, galera. Acho que deu para vocês. Adão, esqueceu de escrever nesse Sesmar? Não, vou dar 0. Tô zoando. Isso aí não vai interferir em nada, não, tá, Adão? Escreveu nesse Sesmar ou não escrever, não tem problema, não. Fica tranquilo. Deixa eu encerrar aqui essa tela. Então é isso, galera. A gente está encerrando aí a nossa aula. Foi meio corridão, tá? Porque era muito conteúdo, conteúdo a mais ali do que estava no livro de vocês, que eu queria passar. É uma aula que eu curto pra caramba, essa parte de projetos e tal. Aula que vem, a gente vai entrar, então, em planta baixa. Aí a gente vai ter todo esse aulão, mas voltado aí para a galera da engenharia civil, da arquitetura aqui também, da construções e tal, e também para todos os outros cursos que vale muito a pena vocês conhecerem esse conteúdo, que mesmo você fala assim, mas eu não é da minha área. Eu lembro que eu dava aula na engenharia química e dava aula de acionamentos elétricos.
né? E o pessoal ficava assim, pô, mas por que eu tenho que aprender acionamentos elétricos se eu estou fazendo engenharia química? Eu falei, bicho, mas antes de ser químico, você é engenheiro. Você vai ser engenheiro. Engenheiro tem que saber acionamentos, tem que olhar para o motor e falar, isso aqui é um motor, como é que eu faço a ligação? Vou fazer assim, assim. É só assim que vocês vão ser excelentes profissionais, tá bom? Obrigado aí pela participação. Aula que vem a gente continua, então, na aula 7. Professora Paula, não, Paula já foi. A professora Thaís e a professora Aline, obrigado também. Né? E só a Guinalda da impressora 3D, isso aí, daqui a pouco eu vou botar ela para rodar aqui, que agora está muito quente. Obrigado aí para todo mundo, galera. Ótima semana para vocês. Até segunda-feira.